Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, hoje nós vamos ler um texto chamado Compaixão em Atitudes. Foi escrito pela irmã Jaqueline Teixeira para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Ela escolheu para a nossa reflexão o capítulo 10 de Lucas, dos versículos 25 ao 37. Então vamos ler a Santa Palavra. E diz assim, ó. O mandamento mais importante. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? E o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. E aí vem a parábola do bom samaritano, que diz assim: O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém. Ele ia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Então, eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da rua. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e o enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. E Jesus e seus discípulos seguiram viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Bom, irmãos, então, o nosso texto é compaixão em atitudes. Ai, caramba. Compaixão em atitudes. E o versículo que a irmã aqui escolheu é o versículo 33, que diz: Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Pois é, teve piedade dele. A parábola do homem samaritano faz a gente entender o quê? Que de uma maneira prática, como é a verdadeira compaixão, né? Não é só de falar. A verdadeira compaixão, ela é movida de ações. Mais que comover-se intimamente, é necessário também agir em favor do próximo. Não adianta ficar, coitado, tadinho, e não fazer nada, né? Ver a pessoa se dar mal e falar, tadinho, né? Como aqueles 2 lá, né? Atravessaram a rua, passaram de largo para ficar bem longe do problema. Então, mais do que a gente se comover intimamente, é necessário também agir em favor do próximo. Quando a gente vê as necessidades urgentes das pessoas, a gente olha e vê, poxa, a pessoa tá precisando mesmo, tá ruim.
A gente não pode ficar indiferente, não tem como, irmãos. Nós somos cristãos. Se nós nos lembrarmos o quanto Deus nos amou, a misericórdia que Ele teve de nós, a gente não pode simplesmente se fazer de louco. Não dá, irmãos, não dá. Então a gente tem que orar por elas, mas também a gente tem que fazer alguma coisa, dentro, lógico, das nossas possibilidades. Então a gente, através daquilo que a gente tem condições de fazer, nós podemos nos colocar como um canal de Deus para tratar o sofrimento do mundo, né? Muitas vezes, muitos de nós já cantou ou cantará aquele hino que fala assim: tudo entregarei. Lembra dessa canção? Pois é, um louvor que a gente canta e diz assim que tudo a gente vai entregar. Mas na verdade a gente não entrega nada. A gente tem a maior dificuldade de entregar. A gente fala, mas eu também não tenho condição. Mas qualquer um de nós, se for sair, se uma família vai de 4, 5 pessoas, se for no McDonald's, se for sair para jantar, olha, no mínimo aí vai. Se for sair para jantar, uns 400 pau, 300, 400 pau, se for num lugar legal. Umas 3, 4 pessoas. Se for para um McDonald's, vocês sabem quanto é cada lanche. Então, assim, a gente fala que entrega tudo, mas na verdade a gente não entrega nada. A gente só quer dar daquilo que sobra, né? Não é disso que Jesus está falando, né? Aí o que aconteceu neste caso que nós acabamos de ler? O samaritano, ele agiu de uma forma assim, totalmente generosa. Ele não queria nada em troca. Ele nem conhecia aquele cara. E outros samaritanos eram muito mal tratados assim em relação aos judeus, porque eles não gostavam, eles eram inimigos. Só que o samaritano teve tanta pena dele que ele nem quis saber disso. O que a irmã Jaqueline coloca nesse texto é o quê? Que nesses tempos de redes sociais, quando a piedade da gente é colocada na vitrine, né? Todo mundo fala, olha, que eu sou misericordioso. E a gente sempre tem que lembrar do ensinamento bíblico. A solidariedade, ela deve ser discreta. A gente não tem que pôr no jornal. Não precisa todo mundo saber que nós somos solidários. Porque quando a gente mostra que é muito solidário, muito bom, não tem graça nenhuma. Deus nem se importa com isso. Porque o que tem para Deus valor é a discrição, né? Quando nós somos discretos, o Senhor valoriza. Então, quando a gente se autopromove, a gente coloca em terra tudo aquilo que foi feito, né? Se a gente for ler em Mateus de 1 a 4, diz assim, ó. Mateus 6, versículos de 1 a 4. É um ensino sobre o auxílio dos necessitados. Tenham cuidado. Não pratiquem suas obras, as suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? É isso que a Bíblia diz. A gente não tem que fazer marketing a respeito das coisas boas que a gente faz, né? A história do bom samaritano se encerra quando aquele homem deixa o ferido no local lá na hospedaria e assim, se compromete a pagar se tiver outras despesas. Ali acaba a história, né? Então, quanto de recursos nossos, financeiros, ou de tempo, ou de habilidade, nós temos usado em favor daqueles que necessitam, em favor dos irmãos, em favor das pessoas que estão precisando da gente. Quanto? Quanto que a gente investe de dinheiro, tempo, paciência, amor, habilidade? Quanto, irmão? Você já pensou nisso? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. A misericórdia tem sido só um sentimento ou ela tem sido ação? Né? Porque a gente fala assim, ai, nossa, morreram não sei quantos de fome lá na Somália. A gente fica morrendo de pena e tal, né? A gente tem misericórdia. Mas é um povo que a gente não conhece, não tem acesso. Mas aqueles que estão perto de nós, a gente tem misericórdia e age ou não? Se faz de louco. Então, que Deus nos transforme e capacite todos os dias. Para quê? Porque a gente esteja disposto e pronto a demonstrar a nossa compaixão.
Então nós temos que fazer essa oração. Senhor, eu tô aqui, ó, eu quero ajudar. Coloca na minha frente as ações que eu possa fazer para que realmente eu possa ser misericordioso, solitário, para que eu possa realmente engrandecer o seu reino através das coisas que o Senhor nos ensina. O Senhor me ensina para que eu tenha misericórdia. Nós temos que fazer essa oração, que Deus possa nos mostrar, nos dar um coração que realmente se comove com o outro e que tem uma misericórdia que acaba sendo transformada em ações. Amém? Nosso manancial termina assim, né? Um coração compassivo move as mãos em favor do próximo. Bem, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Que a nossa palavra de ordem que é saudades.